Então, bom dia, graça e paz. Você que está aqui presencialmente, você que estará em algum momento ou quando for colocado na rede social, também participando, ouvindo a mensagem desta manhã. Já foi feita a leitura de textos que falam sobre o nascimento de Jesus Cristo. A primeira consideração está lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 vai falar sobre alguns anúncios, algumas revelações angelicais. Então, o tema, revelação angelical e reação humana. Vamos considerar então aqui algumas reações e diante das revelações angelicais. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que há um anúncio primeiro a Zacarias. O anjo Gabriel, que é um arcanjo, ele é enviado por Deus, é o mesmo que foi enviado a Daniel lá no Antigo Testamento. Agora, então, ele é enviado para anunciar. A palavra angelos, no texto original, no grego, significa mensageiro. Angelos. É o mesmo conceito da palavra hebraica malak, que é mensageiro. Então, Malaquia significa mensageiro do Senhor. Ok? Então, a Bíblia fala também que os pastores são anjos, ou seja, são mensageiros da palavra do Senhor. Então, Lucas registra, e é interessante que dizem os comentaristas, estudiosos, que a perspectiva e o registro de Lucas é a entrevista que ele faz com Maria. E o registro de Mateus é a entrevista que ele faz com José. Então, perspectiva do pai, perspectiva da mãe, mas sobretudo a direção do Espírito Santo para fazer eles lembrar e fazer com que também quem escreva conforme o desejo do Senhor. A Bíblia, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, quando nós olhamos aqui, relendo, hoje pela manhã, acordei cedo, fui reler e já tinha mensagem preparada, mas sabe aquela coisa que você senta e pergunta o texto, lê o texto e relê o texto, e também você vê que na própria leitura, ou no ouvir a leitura da palavra, você já tem algumas informações importantes. Você fala assim, olha, que interessante, eu não tinha visto nessa perspectiva o texto. Mas, quando nós olhamos lá para o versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, nós temos a seguinte informação. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ok. Começa a descrever, então, um casal. Um casal já de idosos, um casal consagrado ao Senhor, ele sacerdote, a esposa dele vem de uma linhagem de Arão, e tem esse destaque, não tinham filhos. Um outro casal também que não tinha filhos e que era avançado de idade, Abraão e Sara. Bom, e aconteceu que, estando ele diante de Deus, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor
para queimar incenso. Altar de incenso, incenso na Bíblia é oração. Ok? Altar de incenso é o altar, é o ministério da oração. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Então, o sacerdote orava pelo povo e o povo orava pelo sacerdote. Lembre-se que o sacerdote que entrasse na presença do Senhor em pecado, não confessado, ele poderia ser fulminado, principalmente no Santo dos Santos. Aconteceu outras vezes no Antigo Testamento, e aí eles adotaram sinos nas vestes, adotaram também um sistema de puxar o sumo sacerdote, o sacerdote que fosse fulminado pelo Senhor. Se ele não fosse puxado por uma corda, talvez ficaria ali. Seria algo bem difícil ali para a situação. Bom, então era um grande privilégio ter esse momento de estar ministrando diante do altar do incenso. Eu não sei se algum dia você teve a oportunidade de pregar para alguém, pregar para uma pessoa, pregar numa igreja, pregar no hospital, pregar, ministrar ao Senhor, dirigir cânticos, algum tipo de serviço ministerial. Isso é um privilégio. Então, responsabilidade, obviamente, mas também um grande privilégio e alegria. E aí, então, tudo ocorre como normalmente acontecia, anos após anos, meses após meses. Isso acontecia direto. Mas surge um fator que, às vezes, o exercício da religião não traz a expectativa da revelação de Deus. Porque, às vezes, pode acontecer algo extraordinário. Uma visitação de Deus. E nós temos que estar preparados para a visitação de Deus. Às vezes a gente acha tudo muito comum. No começo não, no começo era muito sagrado. No começo da conversão era tudo muito respeitoso, muito sagrado. Depois vai se acostumando, o cristianismo se torna um aspecto religioso, não relacional, e não com a expectativa da revelação de Deus. Conta essa história no Nordeste que uma igreja resolveu fazer uma campanha para que Deus mandasse chuva. E aí ficaram um tempo orando, e aí no domingo a família sai de casa e a filhinha caçula fala: pai, tá faltando alguma coisa. Como assim, filho? Tudo aqui. Carteira, chave, Bíblia, tá todo mundo aqui e tal. Não, pai, tá faltando guarda-chuva. Filha, mas para que guarda-chuva? Já não chove há muitos anos. Ou muitos meses. E a filha falou assim: pai, mas nós não oramos para Deus mandar chuva? Então, olha só, o que eu quero seguir aqui uma linha nessa comparação: revelação angelical e reação humana. Deus se revela aqui de forma angelical. Para os magos do Oriente, foi através de um sinal. Para os muçulmanos hoje, eles estão sonhando com Jesus, revelação de Deus. O que tem de testemunhos de muçulmanos se convertendo porque foram atraídos a conhecer Jesus, porque tiveram uma revelação, tiveram um sonho. Quando eu estava no navio Logos Hope, a gente ouviu uma história muito interessante. A história de umas crianças. Então, a ONU tinha uma base na Grécia, em Atenas, e recebia as pessoas que vinham, principalmente afegãos, né, que vinham se aventurando pelo mar. Às vezes vinham de botes, de pequenas embarcações,
E tinha uma pequena embarcação que só tinha crianças. Receberam as crianças na praia, aí chamaram uma tradutora lá por Farsi, que é a língua deles, né? E aí a tradutora falou assim, olha, vocês vieram só crianças? Cadê os adultos? Aí as crianças falaram assim, não tinha lá os adultos, os nossos pais, os tios e tudo. Como é que aconteceu com eles? Deu uma tempestade e os adultos todos caíram no mar. Só ficaram as crianças. E elas começaram a sentir muito medo, mar revolto, muito medo. Só que elas olharam e viram uma pessoa vestida de branco andando sobre as águas. Essa pessoa chegou, esse homem chegou, vestido de branco, andando sobre as águas, e disse para elas assim, não temas, estou com vocês. E de forma sobrenatural as crianças ficaram calmas, o mar se aquietou, e aquela pequena embarcação chega nas praias ali de Atenas. Aí perguntaram assim para as crianças, quem vocês acham que esteve ali andando sobre as águas? Elas falaram, foi Maomé. Então vocês falam. Como é que é? Elas falaram, foi Maomé. Quando eu vi isso também, assim, quando a gente ouve essa história, você fala assim, Jesus. Só que elas não tinham conhecimento de Jesus. Para elas tinham conhecimento de Maomé. E aí elas foram recebidas pela equipe da UEM, foram bem cuidadas, foram alimentadas, elas começaram a ver o amor, e elas começaram a conhecer Jesus. E aí elas tiveram entendimento que foi Jesus que veio com final. Principalmente quando elas olham a Bíblia dizendo que Jesus anda sobre as águas. Não existe registro no Alcorão que Maomé andou sobre as águas. Aliás, por incrível que pareça, o Alcorão fala muito melhor de Jesus do que o próprio Maomé. Fala que Jesus vai voltar. É possível evangelizar, por exemplo, um muçulmano através do Alcorão. Tem muitas coisas, fala de Maria, fala do nascimento de Jesus, fala do anjo Gabriel. Né? Na verdade, assim, a gente sabe que esse livro ele foi composto de vários trechos do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Bom, então, a revelação angelical. Aqui há uma revelação angelical. Agora, a revelação, ela tem muita semelhança em relação a Zacarias, em relação a Maria. Mas percebemos que existe uma diferença muito grande em relação à reação de Zacarias e à reação de Maria. Vejamos. Primeiro, ainda falando sobre a revelação angelical, daqui a pouco a gente entra na reação de Zacarias e depois a gente entra na reação de Maria. Primeiro, quem é esse anjo, Gabriel? Como eu disse, tem menção do Gabriel, do arcanjo do Antigo Testamento. E o versículo 13, acompanhe comigo a leitura do versículo 13. Diz assim: E disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Esse é um padrão. Sabia que tem 365 não temas na Bíblia? É um não temas por dia do ano. Todos os dias Deus está falando, não temas. Não temas. Então, esse é um padrão que você vê tanto para Zacarias, como também para Maria. Tanto para um como para outro, a revelação é detalhada. Não é apenas como a gente vê nos filmes. Salve, agraciada, tal. Não. A gente vai ver aqui, e vocês já ouviram a leitura, que ele faz detalhes. Ele diz, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Para Zacarias. Para Maria ele vai dizer assim,
vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então, como eu disse, há muita semelhança na revelação angelical, tanto para um como para outro. Lógico que um é com o personagem, que é o precursor, a voz que clama no deserto, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 40. A voz que clama no deserto é João o Batizador. A gente acostumou falar João Batista, mas o nome é João. E aí, como ele tinha essa função de batizar, foi colocado João Batista. Né? Então, essa revelação, ela vem da parte de Deus. Deus envia um dos seus principais, talvez o principal. Né? Quais são os principais anjos? 2. Eram 3. Era Lúcifer, Miguel e Gabriel. Lúcifer caiu, ficou 2 principais arcanjos, que são os maiorais. Né? Então nos parece que em termos de luta espiritual entra Miguel, em termos de anúncio entra Gabriel. Né? E todos os nomes dos profetas, como os nomes dos anjos, eles terminam com El. Porque El é o prefixo do nome de Deus. Okay? Ou Ia, né, como o caso Malaquias, Isaías. O Ia é o prefixo do nome de Deus. Então, veja só como que é a reação. Primeiro que o ambiente aqui para Zacarias é um ambiente muito favorável. É um ambiente culto, é um ambiente de igreja, é um ambiente que ele está ali fazendo o exercício do ministério espiritual. Ah, meus irmãos, mesmo no exercício do ministério pode haver incredulidade. Quantos problemas não existem, até de percepção da vontade de Deus, para aqueles que servem a Deus. Veja, Zacarias foi sacerdote. O texto começa falando muito bem de Zacarias. O texto enche a bola de Zacarias, enche a bola de Isabel, que no texto original é Elizabeth. Detalhe. Né? Mas viu, Beth? O texto original é Elizabeth. No grego, né? Ou Isabela, né, em italiano. Isabela, né? Detalhe aí, mas é o mesmo significado, né? A tradução dos dois, tanto Elizabeth como Isabel, é o mesmo. E o texto enche a bola dos dois, dizendo, olha, dando referência ao sacerdote, sacerdote, serve a Deus, e serve não há pouco tempo, há muito tempo. Aí o que acontece no versículo 12? Ele fica assustado. Ele fica, olha o que o texto diz, versículo 12. Vendo o anjo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Ué, tá certo que a figura angelical, né, revestida de brilho, de intensidade, né, traz medo. Mas me parece que a reação dele foi desproporcional àquilo que ele se propõe a fazer. Se ele está orando para Deus, se ele está orando para a manifestação de Deus, né? E parece que ele está orando para a vida do Messias, porque Deus ouviu sua oração. Mas aqui especificamente, ele está orando, talvez ele esteja... Sabe aquele culto de oração que você pede por uma questão pessoal durante muito tempo? O que ele está pedindo aqui? Durante muito tempo. Para o quê? Para ter um filho. Para ter um filho. Já está avançado em idade. E ele já tem já tem algo na história, o seu ancestral aconteceu. Abraão e Sara.
Ana. O outro pediu o profeta também. Samuel nasceu. Então, Samuel, né? Fruto da oração de Ana. É. E interessante, porque de Ana não foi o anjo. E um sacerdote, Eli, que fala assim, vai em paz. Aquela palavra, aquele homem de Deus, germinou em seu coração. A engravidou espiritualmente. E ela foi na certeza, tanto é que ela para de chorar. Ela começa a orar desesperadamente, altamente, e aí o sacerdote fala assim, você está bêbado? Essas horas? Não, Senhor, não estou embriagado. Estou amargurada de espírito. Mas aí quando o sacerdote diz a palavra, ministra a palavra para ela recebe a palavra, para de chorar, volta ao equilíbrio emocional, volta para casa, com a certeza que Deus ouviu. Porque, irmãos, fé não é você acreditar, veja, acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Fé é a certeza que Ele já fez. Já aconteceu. No seu coração, você não sabe explicar, já aconteceu. E aí existe paz. Quando você diz, Deus já me deu a certeza que Ele já fez. Isso é fé, convicção, como diz lá em Hebreus. Mas veja, ele fica assustado, há uma reação egocêntrica, egoísta. Veja lá, olha lá, até para você despertar um pouquinho. Vamos lá. Versículo 18, diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? O eu está oculto ali. Como eu saberei disso? É uma reação egoísta. Como que eu vou saber? Quero saber. Eu preciso saber. Como que isso vai acontecer? Então, ele tem uma reação egoísta. Segundo, ele coloca empecilhos para o agir de Deus. Porque ele diz, como eu saberei disso? Eu sou estéril. Minha mulher é estéril. Eu não consigo, eu já sou avançada de idade. Não vai dar. Como assim? Isso é impossível. Irmãos, quantos projetos de igreja deixam de ser realizados porque a liderança, muitas vezes, e até mesmo a membresia, é incrédula. Não temos dinheiro. Não temos condições. Não podemos. Não é você que vai poder. Não, mas nós não sabemos isso. Não, você não tem que saber. Você tem que confiar. Se Deus falou, Deus vai agir. Deus vai mover céus e terra. Eu já contei essa história, mas é sempre bom lembrar de algumas histórias importantes. George Welwer pensou assim, resumindo a história: melhor veículo para alcançar as nações, navio. Não tinha dinheiro, agência pequena, pobre, endividada, e quando ele falou assim, Deus me colocou no meu coração para comprar um navio. Imagine a reação dos líderes da agência missionária naquela época. Você está doido? Como que nós vamos comprar um navio? Não temos dinheiro? Não sei. Por isso nós vamos orar. Deus vai nos dar um navio. 4 navios na história, agora estão com 2 em atividade. Então, fiquei sabendo que eles vão ter um outro navio adaptado para o Rio Amazonas. Incredulidade, isso eu ouvi ontem. Ontem nós participamos, eu, a Noêmia e a Letícia. Marcelinho estava chegando ainda, né, de viagem. Foi a posse do meu cunhado, casado com a minha irmã caçula, como pastor titular da primeira igreja batista em Guaianazes. E o pastor Ilande,
Pereira Azevedo, 90 anos, trouxe a palavra, 60 anos de ministério pastoral. Então, ele trouxe a palavra e disse uma coisa interessante. Muitas coisas, lógico, muito interessantes, mas a nível de ilustração aqui, ele falou o seguinte, que incredulidade é pior do que a Alemanha. Porque a Alemanha ganhou do Brasil de 7-1. E a incredulidade ganhou de 10-2. Doze espias foram, 10 vieram com relatório incrédulo. Apenas 2 falaram assim, não, Deus são gigantes, mas Deus vai dar um. Deus é maior. São muros intransponíveis, mas Deus vai derrubar os muros. Vai acontecer. Mas 10 foram incrédulos. E o que aconteceu? 23 mil pessoas morreram por conta da incredulidade desses líderes. Incredulidade, irmãos, é algo muito sério. Muito sério. E aqui, irmãos, Zacarias, ele tinha tudo para ter uma reação positiva. Mas nos espanta, porque a reação dele foi negativa. Egoísmo, incredulidade, colocando limites ao poder de Deus. Aí, irmãos, não sei se você percebeu na leitura, ou se você consegue fazer essa interpretação pessoal, mas, quando eu leio esse texto, eu penso assim, o anjo perde a paciência com os Zacarias. Não te dá essa impressão? Por quê? Veja aí a sequência. Olha o que o anjo fala. Ele vai descrever aqui os detalhes, como eu disse, né? De como será, como que ele vai fazer. Vamos ler aqui, ó. A partir do 13, então, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Irmãos, cheio do Espírito Santo, já no ventre. Na perspectiva de Jesus, sabe qual foi o maior homem nascido de mulher? João Batista. No conceito de Jesus, João Batista foi maior do que Abraão, foi maior que Moisés, foi maior do que Davi, foi maior que todos os profetas, foi maior que Neemias, porque a nenhum desses tem a referência, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Tanto é que quando, no texto vai dizer, né, quando Maria vai visitar Isabel, o que acontece? Na barriga ele mexe. Irmãos, esse é um texto fortíssimo contra o aborto. Esse é um texto fortíssimo contra o aborto. Como também o Salmo 119. Criança ainda em formação. Um reconhece o outro. Um se alegra ao Deus Salvador do ventre materno. Por isso que é importante as irmãs que estão grávidas, que estarão grávidas, as mulheres, já começar a evangelizar o filho desde o ventre materno. Já começar a orar com o filho desde o ventre. Porque no ventre materno já começa a ter as percepções. E aqui, desde o ventre materno, ela já estava cheio do Espírito Santo. Então, é aquele caso que o filho é maior que o pai, né? É muito bom quando os filhos, né,
Todo pai quer que o filho vá além do que ele foi. A alegria do pai e da mãe é quando o pai vê no filho realizações que ele não conseguiu. Foi além. Quando a mãe vê na filha, os filhos, no filho homem, na filha mulher, realizações que ele não conseguiu. Então João Batista foi além, foi maior do que Zacarias. E segundo Jesus, porque Jesus diz assim, o que saístes a ver no deserto? Foi um homem trajado de belas vestes? Não! Foram ver João Batista no deserto. Saíam das cidades multidões para ouvir uma mensagem dura. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependimento. Eis que o machado é colocado na raiz de toda árvore. A árvore que não produzir fruto será cortada e lançada no fogo do inferno. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mas as multidões iam ouvir uma mensagem como essa, porque esse homem estava cheio do Espírito Santo. E aí então, voltando aqui à reação, à revelação angelical e à reação de Zacarias. Veja, prossegue o texto dizendo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Precursor de Jesus, aquele que está preparando o caminho para Jesus. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei disso? Pois sou velho, minha mulher avançada em dias, respondeu o anjo. Aí te dei a reação do anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Então, se ele não mencionasse aqui essa última parte, talvez a gente poderia dizer, não, tranquilo. Mas, pessoal, você vai ficar mudo por conta da sua incredulidade. Irmãos, aí tem uma aplicação aqui que não dá para deixar de fazer. Muitas vezes nós não falamos de Jesus, muitas vezes nós temos mudez espiritual porque nós somos incrédulos. Porque a gente não acredita que Deus não pode fazer uma obra na vida da pessoa. Porque a gente acha que vai ser rejeitado. Não pelo seu fato de rejeitar, mas que a mensagem não vai glorificar a Deus. Que Deus não pode transformar. Então, olha só, se a gente pegar a correlação aqui, é interessante. Por que Zacarias ficou mudo? O anjo fala, por causa da incredulidade. Mas também porque ele foi egoísta. Muitas vezes, irmãos, a gente não evangeliza, não fala de Jesus para as pessoas, não ora para as pessoas, porque nós somos egoístas. Quantas vezes Deus deu oportunidade, colocou no seu coração, e muitas vezes nós não fizemos. Muitas vezes nós colocamos nossos próprios interesses na frente. Muitas vezes nós não quisemos se expor. Isso, irmãos, acontece muito nos dias de hoje. As pessoas estão mudas, estão falando de Jesus. E assim, falar de Jesus dentro da igreja é fácil. Agora, falar de Jesus lá fora, aí que é o desafio. De falar abertamente, se posicionar como cristão. E se você está fazendo isso, glória a Deus por sua vida. Mas sempre as pessoas que fazem entendem que precisam fazer mais. Então serve também para aquele que não está fazendo e serve para aquele que está fazendo uma exortação como essa, que vem da parte de Deus,
numa aplicação natural do texto, porque nós precisamos, de fato, ser mais ativos, ser mais intencionais, orar mais, evangelizar mais. E muitas vezes nós ficamos mudos diante a uma situação. E aí, quando a gente vê uma pessoa se converteu, que era uma pessoa duríssima, quando a gente vê um muçulmano dando testemunho, quando a gente vê lá um comunista dando testemunho de conversão, quando a gente ouve lá uma ação de Deus, aí a gente fala. Aí é fácil, Deus fez. Aí a gente sai falando, olha, tal, que legal, tal. Ontem também, eu fiquei sabendo que esse pastor que eu mencionei, ele evangelizou o Juscelino Kubitschek. Diz que ele estava de madrugada em casa, e aí chamaram, e ele desceu para ver. Sara Kubitschek quer falar contigo. E aí, segundo ele, o Juscelino se converte e foi um grande líder do nosso país no passado. Que construiu, aliás, que foi o presidente que mandou construir Brasília. Quem construiu foi Oscar Niemeyer. Os irmãos estão... 1960. E olha só, já tem até a data. Maravilha. Mas vamos lá, voltando aqui. Olha, irmãos, se nós compararmos aqui essa reação de Zacarias com a reação de Maria, Maria teve uma reação positivíssima. Zacarias não. Vejamos aqui na sequência como foi a reação de Maria. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E o anjo, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. E ele vai detalhar também, como fez para Zacarias, né? Agora ele vai dizer, vai ser grande, chamado Filho do Altíssimo. Então, antes de Pedro, na declaração, dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e que Jesus fala assim: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai, o anjo já tinha revelado que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo para Maria. Então Maria recebe a revelação de quem seria Jesus. Só que, olha só, irmãos, a reação de Maria. Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem nenhum. Algum. Então veja, ela não diz como eu saberei. Aqui é factocêntrico, lá é egocêntrico. A reação de Zacarias é egocêntrica. A reação de Maria é factocêntrica, ou seja, como que vai acontecer o fato disso que eu estou, e não tem precedente nessa história. Zacarias tinha precedente na história. Então, meus irmãos, às vezes, o que acontece? Não é pelo fato de estar no ambiente espiritual que a pessoa vai ser espiritual. Deveria ser. Então,
O ambiente, para um, é um ambiente de culto, é um ambiente de igreja, é um ambiente de templo, que se esperava ter algum tipo de reação mais positiva. Para Maria, não. Para Maria foi na casa, foi no lugar que ela estava, dentro da sua casa. E aí, irmãos, interessante, porque às vezes Deus revela muito melhor no ambiente de casa do que no ambiente de igreja. Isso depende do coração da pessoa que estiver na igreja ou em casa. É igual, por exemplo, viagem missionária. Pode marcar a viagem missionária e dizer, olha, colocar o título, viagem missionária. Mas se as pessoas que vão fazer essa viagem não forem missionárias, vai ser uma viagem de turismo. Porém, se houver uma viagem de turismo, e quem for fazer a viagem de turismo for missionário, se transforma em viagem missionária. Porque não é a viagem em si, mas é quem viaja. Não é o ambiente em si, mas é quem está no ambiente. Então, meus irmãos, isso nos traz muitas lições de como nós devemos reagir a ambientes de igreja. Como eu disse, às vezes se torna a casa da gente, mas se torna muito vulgar. E às vezes o lugar que deveria ser mais sagrado se torna mais profano do que até às vezes a nossa casa. Porque na nossa casa a gente não faz algumas coisas que muitas vezes a gente faz na igreja. E muitas vezes as coisas que a gente faz na igreja é resultado do que a gente faz em casa. É lógico, nós estamos ainda no ambiente de poucas pessoas, mas eu já convivi em igrejas que, irmãos, era uma bagunça, era um desrespeito, era uma falta de valorização na hora da ministração, do louvor, na hora da pregação da palavra principalmente. Era um movimento. Sai e entra e vai buscar água, e pega água e volta. E tinha galeria lá, me lembro de situações de... Eu falei, gente, mas espera aí, que falta de respeito. Como que Deus vai se revelar num ambiente totalmente irreverente como esse? Sem nenhum respeito, sem nenhuma perspectiva que Deus pode falar até com um pregador pior que seja. Porque não é o mensageiro, é a mensagem. Gabriel só tem que dar carteirada por causa da incredulidade. Porque se Zacarias dissesse assim, não, Senhor, estou aqui te servindo, conte comigo, eu creio que o Senhor vai fazer. Não, ele teve uma reação. Peraí, interessante, irmãos, uma jovem, e alguns dizem que até adolescente, Maria, tem uma reação melhor do que um velho sacerdote. Isso nos traz algumas lições importantes também. Muitas vezes a pessoa está muitos anos na igreja, mas não teve crescimento, não teve desenvolvimento, não teve maturidade, não adquiriu experiência com o Senhor suficiente para... Peraí, gente, por que eu vou à igreja? Eu vi uma história esses dias que uma pessoa, um editor de jornal, não sei se eu mandei no grupo da igreja, um editor de jornal, ele colocou lá o seguinte desafio. Qual a relevância, as melhores frases para não se ir à igreja? Por que você não vai à igreja? Qual a justificativa, qual é o seu argumento? Aí alguém colocou lá, e ele publicou, separou várias mensagens e publicou o seguinte. A pessoa escreveu assim: há 30 anos vou à igreja, deixei de ir, porque nesses 30 anos ouvi, sei lá quantas mensagens, milhares de mensagens, e eu não me lembro do que foi pregado. A maioria dessas mensagens eu não me lembro do que foi pregado. Então, é um desperdício de tempo. Foi um desperdício de tempo para mim e foi um desperdício de tempo das pessoas que prepararam a mensagem e pregaram.
Foi um desperdício para o pastor, foi um desperdício para mim, afinal de contas, eu me lembro da maioria das mensagens que foram pregadas. Imagine. Aí, uma outra pessoa escreveu o seguinte: eu sou casado há 30 anos. Nesses 30 anos, minha esposa preparou milhares de refeições. Mas se você me perguntar o que eu comi na semana passada, ou daqui a um mês, eu não me lembro de todas as refeições que eu comi. Mas uma coisa foi certa. As refeições que eu comi serviram para me produzir energia para mim e para meus filhos. Para sobreviver na vida. Então, irmãos, além dessa questão de cada dia que você vem, cada dia que você lê a palavra, cada dia que você ouve uma mensagem, isso alimenta seu espírito. Alimenta seu espírito. E como nós compartilhamos na mensagem passada, uma mente renovada é uma mente que consegue controlar, governar os pensamentos. Somos entregues aos nossos próprios pensamentos e nós estaremos perdidos. A controlar nossos sentimentos e controlar os nossos relacionamentos. Governar conforme a vontade de Deus. Então, Zacarias, ele tem essa reação negativa, Maria tem a reação positiva. Né? Lógico que o tratamento aqui que Gabriel faz com Maria é diferente, lógico. Né? Afinal de contas, ela é uma adolescente. Então, para uma adolescente você fala de uma forma, com uma pessoa que já está já no exercício do ministério, já há muitos anos, você já vai direto, já fala, olha, é isso. Né? Aqui toda uma saudação, agraciada, bem-aventurada, e de fato, irmãos, colocando segundo a revelação da palavra, nem mais nem menos. Não podemos desprezar essa incrível mulher de Deus, chamada Maria. Porém, não podemos idolatrá-la, porque ela não quer isso. Não quis isso e não quer isso. Se você for ver depois o cântico de um e o cântico de outro, o cântico de Zacarias e o cântico de Maria, você vai ver o seguinte, que aí Zacarias tem uma reação positiva no cântico. Maria também tem uma reação positiva. E Maria vai dizer o seguinte, no meio das palavras do cântico, da poesia. Ateitastes na humildade da tua serva. Eu sou a serva do Senhor. Então, essa ideia da mariolatria é algo que não combina. Porque assim, quando você diz que Maria é mãe de Deus, você tem um problema teológico seríssimo. Maria é mãe de Jesus no que concerne a sua humanidade. Maria não é mãe de Jesus no que concerne a sua divindade. Não tinha como ser. Porque Jesus é pré-existente. Jesus já existia antes do nascimento através de Maria. Então, portanto, ela não pode ser a mãe de Deus. Ela não pode ser, de fato, não tem como. Mas também não podemos desprezar essa mulher de Deus. Lógico que, se você for ver, Jesus teve algumas dificuldades, pelo menos em 2 registros, em relação a Maria. Com José, não. Jesus nunca teve, Deus nunca teve dificuldade com José. Aliás, Deus, né, Pai? De pai para pai, o Pai mandou, o Pai Celestial mandou, o Pai humano obedeceu. De pai para mãe, teve depois lá, né, uma situação tal, né? Maria quer, né, intervir ali, e olha, Jesus fala assim, não é chegada a minha hora, não é o tempo, né? E é interessante, Maria fala, busca Jesus. Maria aponta para Jesus Cristo. Quando nós olhamos rapidamente para o outro relato, nós vamos ver uma outra situação
E aqui eu vou resumir muito. Dos magos. Os magos, só alguns detalhes aqui, alguns destaques. Os magos, eles eram gentios, da região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Magos eram sacerdotes e astrólogos. Quanto a 3 reis, como diz a tradição cristã, tem até um nome. A tradição cristã vai dizer que os 3... Por que fala que é 3? Porque eram 3 presentes. Mas a Bíblia não fala que era 3, fala que é 3 presentes, ok? Então se deduz que seja... Mas existe uma tradição cristã que até se tem os nomes. Na tradição cristã não está na Bíblia, tá? Belchior, Baltazar e Gaspar. Vem da tradição cristã. Estudavam teologia pagã, ciências naturais, sobretudo astronomia. Eram convocados como os conselheiros do rei em negócios importantes. Os magos já deviam conhecer essa expectativa da chegada do Messias. De alguma forma, eles tinham uma expectativa que essa informação chegou para eles. Sabiam que sua estrela havia de surgir no Oriente e no horizonte. Os magos não viram uma estrela, mas viram a sua estrela, a estrela de Jesus. E aí então, como, pastor, mas tudo isso, toda essa informação, todo esse relato, legal, mas como que eu devo reagir nesse momento de Natal? Primeiro, vamos dizer que você precisa, seguindo a orientação aqui dos magos, ou a reação dos magos. Então veja, a reação dos magos é a estrela de Jesus, não é o anjo, tá? É algo que eles estavam acostumados a ver, e Deus se revela de várias formas. Nós estávamos falando aqui sobre sonhos, né? Eu tenho que perguntar depois, pastor, e os sonhos e tal? Com essa pessoa, então, marca a visita que eu vou lá na sua casa e vou falar sobre os sonhos. Então, de forma mais particularizada. Deus revela através do sonho, e revelação de Deus no sonho é o único lugar, ou é um lugar que só Deus pode entrar. Satanás pode entrar na nossa mente. Você está espera, passo dele. Pode entrar no nosso coração, no nosso sonho não. Satanás não pode entrar no nosso sonho. Deus pode. E se você vê o padrão bíblico, é assim: as pessoas que tiveram revelação através do sonho, não foram um sonho apenas. Sonharam várias vezes. Várias vezes, e aquele sonho me incomodava, acordava. Aconteceu com o faraó, aconteceu com Nabucodonosor. E Deus coloca uma pessoa para interpretar os sonhos, como aconteceu com José do Egito, como aconteceu com Daniel. E o próprio Daniel teve seu sonho e também. Só que no caso de Daniel, lembre-se, não foi o próprio Daniel que interpretou. Quem foi? Gabriel. Então, irmãos, olha só, aqueles magos do Oriente, e se a gente pensar assim, qual o presente que eu posso dar a Jesus? Jesus é dono de tudo. O que eu posso dar para Deus? O que eu posso dar para Jesus? Por que eles levaram aqueles 3 presentes? Ouro, incenso e mirra. O que significa? Alguns estudiosos vão dizer que ouro é para a realeza, incenso é para o sacerdócio e mirra
é para o profeta. Os 3 ofícios de Jesus Cristo. Você ouviu falar sobre isso? 3 ofícios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Ah, mas como que ele pode ser rei? Não, pode ser rei, porque ele vem da tribo de Judá. Mas como que ele pode ser sacerdote? Se ele vem da tribo de Judá, não dá para ele ser sacerdote, porque o sacerdócio vem da tribo de Levi. Aí o livro de Hebreus vai dizer assim, que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio superior ao sacerdócio levita, da tribo de Levi. E aí então, se nós olharmos, irmãos, esses presentes que eles deram, a adoração a Jesus é a soma de 3 presentes. Primeiro presente, o presente da dedicação sacrificial. Traduzindo, adoração verdadeira. Dedicação sacrificial. Davi falou assim: eu não vou dar nada a Deus que não me custe nada. Araúna quis dar a propriedade. O Davi falou assim: não, eu vou comprar. Porque eu não quero dar para o meu Deus aquilo que não me custe nada. Irmãos, em termos gerais, aí cada um faz sua leitura. Eu também tenho que fazer a minha leitura. Muitas vezes nós damos para Deus o quê? O que nos sobra do nosso tempo, o que nos sobra dos nossos recursos, o que nos sobra dos nossos sonhos pessoais. O que sobra? O que não custa nada. Olha, irmão, se nós compararmos aqui esses magos, eles vieram do Oriente a Jerusalém. Sabe o que significa? Significa 2.184 quilômetros. 90 dias viajando. 3 meses de viagem ao lombo de camelo. Corcunda de camelo. Dedicação sacrificial. Eles atravessaram desertos, foram castigados por calor rigoroso durante o dia e frio implacável à noite. Foram dias, semanas, meses de uma jornada cheia de perigos. Eles estavam carregando tesouros. Alguns dizem que assim, eles não viajaram, porque é a figura que nos vem assim, até símbolo de Natal. 3 homens montados em 3 camelos. Mas é interessante, quando eles chegam em Jerusalém, Jerusalém fica perturbada. Provavelmente eles não andaram sozinhos. Estavam escoltados. Estavam determinados a ver o rei. Estavam dispostos a adorar o rei. Estavam preparados para honrar o rei. Então, irmãos, eles estavam dispostos a adorar a Deus. Estavam preparados para adorar a Deus. Eles escolheram os presentes a dedo. Eles pegaram o melhor do que tinha na época. É como, por exemplo, quantos aqui vão participar de Amigo Secreto? Eu vou. Vai tradição. Aí o que acontece? Antigamente, era assim, o Amigo Secreto era assim. Ninguém pedia o que queria ganhar. Nem colocava o preço. Aí corri o risco, uma vez eu ganhei de Amigo Secreto gravata. Tudo bem, na época até usava gravata, hoje em dia nem se usa mais, né? Nem terno, hoje os pastores nem usam mais terno, é difícil, né? Mas tudo bem. Né? Mas uma vez eu ganhei sabe aqueles pinguim de geladeira? Pinguim de geladeira, tem gente. E eu era adolescente, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, aí hoje em dia o que acontece? Tem aplicativo e tal, e aí se coloca foto, e eu vou confessar que eu não encontrei o presente do meu amigo secreto aí. Procurei em Atibaia.
Porque a pessoa mandou a foto no aplicativo, no grupo, mandou a foto. Aí chegava lá pro vendedor, olha, eu queria isso aqui. Ah, isso aqui não tem. Aí vai no outro, vai no outro. Gente, isso até agora, o que eu vou fazer? Mas imagine, assim, você está participando do amigo secreto. Aí uma pessoa chega assim, ó, meu amigo secreto. Que é assim que sempre começa, né? Meu amigo secreto é uma pessoa especial, meu amigo secreto é isso, meu amigo secreto é aquilo outro, tal. E aí você recebe uma caixa. Aí tira lá, abre, é um iPhone 20. Tem 20 já? Qual que é o mais top? 16, 17, 16. Acho que é mais, né? Mas enfim, o top. O que foi colocado lá era de R$100 no máximo. E você recebe um presente de, sei lá quantos. R$6.000, R$7.000. Uma vez uma rede de televisão colocou no final do ano, amigo secreto entre os artistas e tal. Teve um que ganhou um helicóptero. Outro ganhou uma Ferrari. Eu gostaria de ser que essa pessoa me tirasse como eu fosse o amigo secreto dessa pessoa, né? E tem pessoas que falam assim, já anuncia que é o seu nome e você fala, ih, esse aí, mão de vaca, esse aí acho que não é um presente, não vai ser muita coisa, não. Outros falam assim, isso é generoso. Eles deram melhor, eles perseveraram em buscar a Jesus. Perseveraram. Não foi um dia, não foi dois, foi perseverança. Os magos viram como Herodes ficou perturbado. Eles viram que Jerusalém ficou transtornada diante da reação de Herodes. Herodes é um rei sanguinário, mandou matar a esposa, Mariana, mandou matar os filhos. Diziam o seguinte, era melhor ser um cachorro na casa de Herodes que ser um filho. Herodes era um rei sanguinário. Então, quando Herodes perdia a paciência, toda Jerusalém ficava, o que vai acontecer? Mandar matar quem? Ele colocou lá uma lei, que disse que quando ele morresse era para matar algumas pessoas. Que se as pessoas não chorassem por conta da morte dele, porque ele morreu, seria por conta da morte dele que ele mandou matar alguém. Desse jeito. Então todo mundo tremia de medo desse homem, né? Que fez grandes obras, né? Havia um político que dizia político aqui de São Paulo, que falava assim. Esse político a gente falava assim, rouba mais faz. Herodes era assim, mata mais faz. Né? Construiu a fortaleza de Antônia, fez grandes obras, né? Mandou investimento de 14 anos, embelezamento do templo de Jerusalém com ouro e mármore branco. Não era judeu, era idumeu. Segundo presente que a gente pode dar a Jesus nesse Natal. Primeiro presente é dedicação sacrificial. Segundo presente, submissão incondicional ao que? A palavra de Deus. Eles buscaram informações de onde estava a palavra. Olha que interessante. Vê a estrela de Jesus. Só que assim, às vezes nos dá a impressão, às vezes os filmes falam assim, não, a estrela foi seguida e eles foram, né? Ah, tá ali, tá cá. Não! Apareceu lá e falou, é aqui. Aí onde eles foram? Para Jerusalém. Por que eles foram em Jerusalém? Porque em Jerusalém tinha a palavra. Porque quem dá a orientação mais assertiva é o profeta do Antigo Testamento. Aonde Jesus ia nascer? A estrela não dá essa informação. Quem dá essa informação é a palavra. Irmãos, sinais de Deus é para nos levar a palavra.
Se Deus fez um milagre na sua vida, é para você buscar a palavra. Se Deus te deu um livramento, é para você buscar a palavra. Quando a pessoa fala para você, olha, Deus fez um milagre na sua vida, então procure a palavra. Porque esse milagre não te gera fé. O que gera fé é a palavra. Que gera salvação é a palavra. Não adianta ter a revelação, por exemplo, por que a gente precisa mandar missionários para o mundo muçulmano? Porque só o sonho não resolve a situação do muçulmano. O sonho vai motivar a buscar a Jesus, mas se não tiver ninguém para falar de Jesus, se não tem os missionários da OEM para receber essas crianças, se não tem nós temos no Novo Testamento Pedro, que é assim, Cornélio teve revelação. Teve um anjo. Aí ele falou, olha, manda lá seus soldados para trazer quem? Simão Pedro. Só depois Simão Pedro, com muita resistência, que é o primeiro gentio a se converter, que foi o Cornélio, oficial romano, só depois que Pedro veio para a casa de Cornélio, pregou o evangelho, é que ele teve a salvação. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos estar sempre preparados para comunicar o evangelho de forma inteligível, mostrar para a pessoa o plano da salvação. Seu testemunho é importante? Sim, mas você precisa falar conforme a palavra. Por isso que o treinamento em evangelização é sempre necessário. Sempre necessário. Eles viram a estrela do Oriente, mas a estrela não os acompanhou até Jerusalém. Eles sabiam que em Jerusalém estavam os estudiosos das Escrituras. Não foram buscar informação com os místicos do Oriente, mas a palavra. Você veio buscar a palavra? Quando você vem para o culto, você vem buscar a palavra? Para você, o momento mais importante é o momento de sentar e ouvir a palavra. É muito bom os louvores, os cânticos, os hinos, talvez alguma outra situação ali no culto, mas uma igreja bíblica é aquela que tem e valoriza a exposição da palavra de Deus. Senta para ouvir a palavra de Deus. Eles vieram dentro da orientação de Deus. Receberam uma revelação natural, agora recebem uma revelação especial. Eles foram advertidos por Deus através de sonho de não voltarem a Herodes. Eles desobedeceram o rei sanguinário. Poderia mandar caçá-los. Como tem um cidadão aí caçando algumas pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Deus frustrou o propósito do rei cruel e deu os magos de volta à sua terra. E quando Deus dá uma ordem e nós obedecemos, Deus cuida. Deus cuida. Deus conduz em segurança. Se fizer a vontade de Deus, Deus conduz em segurança. Eles voltaram para o outro caminho. Quem tem um encontro com Cristo nunca mais anda pelos mesmos caminhos. O sinal do verdadeiro da pessoa que se converte mesmo é quando a pessoa muda de caminho. Não anda mais pelos caminhos outrora. Não anda mais com amizades outrora. Agora ele anda pelo outro caminho. Há uma mudança de mente, de coração, de vida, de rota, de caminho. Terceiro e último presente. Consagração pessoal. Eles se alegraram intensamente. Está lá no versículo 10. Intensamente. Eles se alegraram de forma jubilosamente. Quando diz assim, vamos ler o texto? Vai dizer assim.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com júbilo intenso, grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram e abriram seus tesouros. Entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, consagração pessoal. Jesus despertava ódio em Herodes, indiferença nos principais sacerdotes e escribas do povo. Mas para os magos, Jesus foi motivo de intensa alegria. Irmãos, no Natal, as pessoas reagem de forma diferente. Tem pessoas que ficam tristes no Natal. Muitas vezes a tristeza se dá porque um parente morreu no dia, ou nas vésperas. Um colega, um amigo pastor, morreu esses dias. Ataque cardíaco, foi para a cirurgia, não resistiu. Bem mais novo que eu. Nas vésperas, fico pensando como vai ser a celebração do Natal. Né? Difícil. O Natal pode ser um dia triste, porque se a pessoa ela não tem família, está sozinho, agora, irmãos, nós pensamos que o Natal vai além dessas questões, que o Natal é o nascimento do Salvador, que o Natal, independente das circunstâncias pessoais e familiares, o Natal aconteceu. Jesus nasceu. Jesus nos trouxe a salvação. Eles adoraram com humildade. Os magos entraram numa casa, não entraram numa casa. Entraram aonde? Numa gruta. Hoje, não se sabe se é exatamente ali, né? Mas existe o lugar da natividade. E ali você tem que se abaixar. Para você entrar, você tem que se abaixar. Eles entraram numa gruta. Eles eram pessoas especiais, humanamente falando, mas eles foram humildes. O nascimento de Jesus já tinha ocorrido antes, já havia uns 2 anos. O presépio que mostra os magos na estrebaria não é biblicamente correto. Eles não adoraram a estrela nem Maria, mãe de Jesus, mas o menino. Então é outra prova bíblica que nós não podemos adorar Maria. Os magos adoraram o menino. Esse não é menino. Eles humildemente se prostraram. Eles foram a Belém para homenagear um rei, mas sobretudo para adorar uma divindade. Toda a ênfase acerca dos magos é colocada naquilo que é mais importante. Viemos para adorar. Você veio adorar a Jesus? Conclusão. Há verdadeiros adoradores em lugares onde não esperamos encontrá-los. É impressionante que essa revelação máxima, que marca a história, que divide a história da humanidade, ela acontece, humanamente falando, para pessoas, se você colocar a nível social, improváveis. Pastores eram pessoas pobres. Não virou para eles, para ovelhas, para animais. Mas como assim? Poderia ser algo mais fantástico, sei lá, poderia ser lá em Jerusalém,
podia ser lá no templo, o que vai numa gruta? Mas isso que é impressionante, irmãos. A forma como que Deus, sendo criador do universo, ele se humilha ao ponto de ser uma criança. Se você for ver aqui, religiosamente falando, improvável. Para os judeus, era sempre uma afronta. Para o sacerdote, para o sumo sacerdote, eles são gentios. Eles são magos, mágicos, feiticeiro. O que é isso? Como que Deus vai se revelar a pessoas que nem são do povo de Israel? Pois é. Porque não é a etnia, não é até a experiência religiosa, mas é o coração que está buscando a Deus de verdade. Há pessoas que conhecem a Bíblia, mas não adoram a Jesus. Sabe tudo? Já viu pessoas assim? Tipo assim, esse cara fica ser crente. Como assim, cara? Sabe a Bíblia? Mas os escribas sabiam, mas não foram adorar. Tem muito crente nessa época que não adora Jesus. Tem muito crente que está afastado da igreja. Tem muita crente que não consegue mais ouvir cantar de Natal. Tem muito crente que sabe, conhece, mas não adora. Quem encontra Cristo vive em submissão às orientações do Pai. Jesus é a alegria daqueles que o encontram e o adoram. Aqueles que buscam por Jesus o verão. Aqueles que vêm o adorarão. Aqueles que adoram consagrarão seus bens a Ele, disse Spurgeon. 3 convites para você nessa manhã. Primeiro, dedique-se sacrificialmente a Jesus. Dedique-se sacrificialmente a Jesus. Submeta-se incondicionalmente a Jesus. Terceiro e último, consagre-se pessoalmente a Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela revelação da Tua Palavra, que vem para nos mostrar aquilo que precisamos da Tua revelação escriturística, para que a nossa fé cresça e se fortaleça no Senhor, para que venhamos celebrar o nascimento de Jesus com alegria, que possamos, ó Deus, de fato, a semelhança, Senhor, de boas reações às revelações angelicais e às revelações da Tua Palavra, dedicar-se sacrificialmente a Jesus. Esse é um presente que podemos dar. Submeter-se incondicionalmente a Jesus. Esse é outro presente que podemos dar a Jesus. Consagrar-se pessoalmente a Jesus. Deixando então, ó Pai, o reconhecimento que o Senhor é Rei, que o Senhor é sacerdote e que o Senhor é profeta, mais do que todos os profetas, mais do que todos os sacerdotes, mais do que todos os sumos sacerdotes, e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incrível e incondicional amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a nossa igreja e com as demais igrejas espalhadas na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.